Aí sim. Então, boa noite a todos. Vou começar me apresentando, falando um pouco da minha trajetória. É, eu sou técnica em edificações. E quando eu formei, né, quando eu estava fazendo o curso, essa parte da bioconstrução ela me tocou demais. Não foi um curso planejado, eu fiz um curso que eu nem sabia direito o que era, fui parar lá, porque eu queria reformar a minha casa. E eu sempre me envolvi, assim, nessa coisa da reforma. Eu sempre fiz as coisas, porque quando eu vim para Caraguá, eu tinha casa, não tinha dinheiro e tinha tempo, né? Então, eu fui me aventurando ali. E aí, eu precisava reformar a casa, sempre sofrendo muito com os pedreiros, quando eu contratava alguém. E aí, eu vi esse curso aí, nem sabia direito o que era. E, e foi muito massa, assim, porque eu me descobri dentro dessa profissão. E aí, na parte. Tá dando para ouvir bem? E aí, quando Ah, chegou nessa parte ambiental, eu me encontrei, assim, né? Então, a gente fez o João de Barro, que era um jornalzinho, sobre práticas construtivas sustentáveis, ancorado pelos nossos professores. A gente fazia as matérias e eles davam ok, estava certinho e tal, né? Se tinha fundamento, se ia dar certo, né? Se aquilo dava certo e tal. Então, foi uma experiência muito interessante. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer em casa os experimentos, né? Eu ia aprendendo e ia colocando em prática em casa. Porque dentro, aí eu fiquei 8 anos tocando obra, e depois passei para projetos. E dentro desse meio, eu nunca encontrei assim uma vertente que eu conseguisse atuar nessa parte de sustentabilidade, né? Porque infelizmente a grande procura é com o básico, né? O que a gente já conhece aí que vendem, né? Porque o capitalismo ele faz a normatização dos elementos, né, dos materiais. Então, eles podem, a partir daí, desenvolver estudos e coisas que no material sustentável a gente não consegue, porque eles não são normalizados, né? Por exemplo, você vai pegar um barro de uma encosta, você não tem como medir, o barro não vai ser sempre igual, né? Um barro vai ter mais terra, outro mais argila, né? Então, segundo o capitalismo, né? Eles depreciaram o valor da construção natural, porque a gente não consegue fabricar cimento no fundo do quintal, né? Então, a gente também não consegue quebrar a brita e dividir ela em tamanhos exatos, né? Então, eles depreciaram aquilo que a gente pode ter autonomia, né? Como muitas coisas dentro do sistema. E então, o que eu posso dizer, que eu acho até mais importante de tudo, a gente não precisa saber primeiro tudo, né? A gente não tem controle de tudo, né? Então, principalmente na bioconstrução, como na natureza e em várias coisas que a gente vivencia, né? A gente não tem o controle. E aí nem sempre a gente vai saber tudo o que vai acontecer, diferente da construção tradicional, né? Dessa construção capitalista, né? Então, a gente sabe que o tijolo ali é 10 por 20, ele vai ser 10 por 20 sempre e vai ter todas as receitas certinhas. Então, na bioconstrução, é capaz que a gente tenha que, às vezes, voltar em algum ponto e refazer, ou né, essa
na hora, ir aprendendo com o material, né? A gente se liga com o material e vai aprendendo com ele. Mas tem vários testes que dá para fazer para que a gente corra o menos risco possível, né? Muitas coisas comprovadas. Então, vamos lá. Então, a arquitetura sustentável, né, a bioconstrução, ela tem uma maior preocupação em integração com o meio ambiente, né? Segundo o indígena, que nem estava falando de obra nem nada, ele falou, uma pessoa que mora numa casa de concreto, ela perde a ligação com a natureza, né? Ela tá ali, ela perde a sua ligação com a natureza, porque ela não está diretamente ligada, né? Ela é mais uma forma de tirar a nossa conexão com o natural, né? Então, apesar que às vezes você tem uma casa construída com cimento, rebocada e tal, você pode fazer uma pintura de terra, já te dá um ar de conexão com a natureza, né? Então, isso é muito interessante. Aí, o que a gente faz? A gente usa o a gente tem o maior uso de recursos disponíveis na natureza e as tecnologias disponíveis, né? E sempre cuidando da ventilação e iluminação natural. Por que eu falo isso também? Porque, por exemplo, não é que a gente não vai usar um cimento, a gente vai usar o cimento, mas a gente vai fazer com que a gente use em menor proporção, né? A gente vai usar as tecnologias novas a nosso favor. Não é questão que a gente quer voltar para o tempo da pedra, entendeu? Não, é que a gente quer utilizar o menos possível. Impacto a gente sempre vai causar, né? Qualquer coisa que a gente vai construir, a gente vai causar um impacto. Então, diminuir o impacto, né, na natureza. E usando os materiais, recursos naturais, a gente desmonta, por exemplo, o entulho de uma casa de barro, ela não é entulho, ele vira chão de novo, né? Agora, o entulho de cimento, né, de tijolo, de coisa, de concreto, a gente vai ter uma maior dificuldade dele se integrar de novo na natureza, né? Então, a gente vai ter que arrumar mais uma forma é, mais uma energia que a gente vai ter que utilizar para dar um descarte certo, né? Para essa consciente para esse material. Então, é isso. E o reaproveitamento de materiais, né? Então, quando a gente faz um reaproveitamento de um material e elementos da natureza, e a gente usa eles como solução na nossa obra, a gente está diminuindo a energia que esse gasta para produzir novos materiais, né? Aí aqui vou falar um pouco da minha trajetória, porque esse projeto para mim foi muito importante, né? Foi, foi um presente meu, foi uma amiga minha, e a gente fez essa. Ela queria fazer um ateliê sustentável, né? No quintal da casa dela. Então foi tudo online, foi no meio da pandemia que nós fizemos. E, e aí ele foi todo planejado online, né? Ela tirou lá as medidas, porque você vê, tem tipo, umas árvores no meio. Então ela falou, deixa eu ver aqui o quanto que eu tenho disponível aqui preservando as árvores, né? Então a gente fez eu fiz esse planejamento estrutural aqui, né? Com eucalipto. E aí, em cima disso, a gente depois foi construindo. Aí, aqui com o projeto, a gente consegue ter noção de quantos metros quadrados vai utilizar de cada parede, né? Então, a bioconstrução, ela não é uma coisa que a gente pode planejar 100% antes. Porque, por exemplo, se a gente vai usar material vidro reciclado, coisa que a gente vai comprar usada, né? Então, a gente tem que primeiro ter as janelas fortes para depois fazer a alvenaria.
Então, a gente planeja, assim, a estrutura, mais ou menos, e aí, conforme vai, as pessoas vão, a pessoa, né, o proprietário vai arrumando o material, a gente vai adaptando ele. Ah, Mia, achei uma janela aqui que tem 2 por 1,5. Massa. Vamos ver onde é que cabe essa janela, né? Ou mais ou menos, Bia, aqui cabe mais ou menos uma janela até tal tamanho, de tal tamanho a tal tamanho, né? Então, estou olhando no chat. E daí, então e aí a gente vai buscando ideias e soluções em busca do melhor custo-benefício na escolha dos materiais, né? Então, o projeto vai ajudar a gente na quantificação e medida dos materiais necessários. E aí, uma coisa que eu gostei muito, que é planejar junto com o proprietário, né? Aí, então, eu faço um rascunho e a pessoa, eu abro aqui, a gente abre um zoom, e eu vou mexendo, aqui, puxa, não, isso aqui eu não quero, quero, entendeu? Esse espaço eu quero maior, esse espaço eu quero menor, enfim. Eu gosto bastante de fazer bastante reunião com os proprietários, porque para mim fica difícil eu decidir uma coisa que não é para mim, né? E aí aqui como que ele ficou, né? Não dá para ver muito bem porque está no meio do bosque, ali do quintal dos pais dela, né? Mas dá para ver. Se eu faço o zoom, vocês veem o zoom também? Sim ou não? Quando eu faço zoom, sim? Sim. Então. Então, aí ele ficou assim por fora, que não dá para ver muito bem, porque tem muita árvore. E aí por dentro, olha que graça, né? E a gente vai encontrando soluções juntas. Fomos encontrando várias soluções juntas. Então, vamos lá. Aí, elementos arquitetônicos. Os elementos arquitetônicos são os detalhes exclusivos e os componentes, que junto vão fazer um estilo da casa, do edifício das estruturas, né? Aqui, eu queria falar um pouco sobre o uso de vidro. Ficou, Sandrinha? E eu não conhecia até agora ainda, pior, né? Ficou lindo demais. E aqui eu quero falar um pouco sobre o uso de vidros, né? Porque tem a questão dos pássaros, né? Que tem muita morte de pássaro por causa de uso de vidro. Então, o povo que faz aquelas fachadonas de vidro, tipo aqui, o único que está errado é esse aqui, ó. Que é a impressão, que dá a impressão de passagem. E também o vidro, ele está muito perto não tem uma varanda, uma coisa assim, né? Então o pássaro ele não vê. Bom, a gente mesmo não vê, né, gente? Quantas vezes que a gente não deu com a cara no vidro, né? Então imagina o passarinho que nem sabe o que é vidro na vida dele, né? Mais ou menos ele deve saber porque os animais vão se adaptando a nós. Mas eles não têm muita essa visão. Eu também, várias vezes, já dei de cara no vidro que você não vê que está fechado, né? Então, isso também ajuda a evitar a criança. Criança, às vezes, vem correndo e, nossa, já vi criança dar umas de cara na porta e até cair no chão. E daí, então, o que a gente tem que evitar, por exemplo, vai usar vidro, não é que não pode usar vidro, mas a gente tem que ter os cuidados, né? Então, aqui, por exemplo, nesse que está errado aqui no meio, não pode ter essa impressão de que dá para passar de um lugar para o outro, sabe? Você vê o outro lado, então tem vidro dos dois lados, isso aqui piora muito também. Ou, quando ele fica muito na beirinha assim, a, o reflexo que aparece é do céu, assim como aonde ele está. Então, ele não vê. Então, quais são as soluções, né? É colocar serigrafia nos vidros, né? Eu achei esse muito bonitinho com os passarinhos aqui.
Mas tem também uns filetinhos, umas coisas assim, sabe? Não muito espaçado, né? Que vai evitar com que ele veja o reflexo, não veja que tem vidro, né? Que nem a gente mesmo. Essa inclinação para baixo, assim, do vidro também vai ajudar bastante, porque o reflexo que faz não vai ser do céu, vai ser do chão. Então, vai ser mais difícil ele confundir e colidir, né? E outra coisa que eu gosto bastante, porque também a gente tem a questão do vidro, é a questão que ele esquenta muito, né? Uma vez eu fui num negócio de arquitetura lindo demais. Aí o moço falou: espera aqui um pouquinho. Me botou num lugar, parecia uma estufa. O sol mais forte batia bem no vidro, assim, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente usa o vidro, né? Não pode ser no lado mais quente, que normalmente vem para a gente que mora aqui no América do Sul, é o sol do oeste e norte. Então, a gente recua o vidro e também pode usar esses elementos arquitetônicos aqui, tipo esse brise, né, que chama, e eu vou mostrar outros elementos que também são muito, que eu gosto muito, assim. Esse aqui, ó, que são plantas, né? Usar divisórias com plantas, né? Na frente do vidro, né? Na frente, até mesmo por causa da incidência solar. Assim, tem um vidro, tem uma película que você pode pôr no vidro, que é UV, com proteção UV, UVA, UVB. Então, ela vai ajudar a não ficar tão quente dentro e vai ajudar também o passarinho no colidir. Eu acho que ela, por fora, ela deve evitar o reflexo. Por dentro, a gente não tira a visibilidade nem nada. Então, aqui tem algumas fotos que eu encontrei na internet, né? Do uso de plantas como elemento arquitetônico, né? Para dar conforto térmico dentro. Aqui eu também posso sugerir, por exemplo, na frente do vidro, plantar uma planta do tamanho que vai ficar, um arbusto ali que vai ficar no tamanho de onde bate o sol. Então, a gente bota um pauzinho assim, você vê qual a altura que está batendo aquele sol que está incomodando, né? Uma coisa assim que a gente aprende na permacultura é muito observar. Observar, estar no ambiente e olhar para ele, como que ele interage ali, né? Onde você quer colocar a sua casa. Então, você coloca ali, aí você fala, nossa, aqui bate um solão, né? Então, nessa parte que bate o sol forte, eu posso colocar uma vegetação na frente, né? E aí, quando a gente vai escolher a vegetação, os dados técnicos dela, que a gente encontra hoje fácil na internet, você encontra a altura que ela vai ficar, o tamanho da copa, e encontra também o período que ela fica, como que ela funciona, né? Porque tem planta que é perene. O que é uma planta perene? Uma planta perene é uma planta que, quando tá inverno, em algumas estações, ela perde as folhas. Então, isso facilita bastante, por exemplo, em lugares que tem muita oscilação no inverno e no verão. No verão faz muito calor e no inverno faz muito frio. Então, a gente pode usar essas árvores, essa vegetação, arbusto, seja o que for, dependendo do ambiente que você vai utilizar, né, da sua necessidade, você pode usar para controle de temperatura. Então, no inverno que tá friozão, é bom que bata o sol no vidro mesmo, no lugar que bata o sol que entre na sua casa mesmo, que você quer mais se aquecer, né? E então, escolher uma planta perene é muito massa, porque ela vai fazer essa, esse trabalho em conjunto, né? Com a gente. E aí eu sempre costumo dar preferência também a frutíferas, né? Ou
vegetação que dê flor, né? Por causa das abelhas. Então, é sempre unir o útil ao agradável, né? Uma vez aqui em casa tem uma varandinha, ela não esquenta muito, mas subiu um pé de maracujá em cima. Gente, o telhado ficou tipo telhado verde, assim, ó. E deu maracujá até umas horas, foi maravilhoso, porque ele é perene, né? E ele não deu problema nenhum de levantar a telha nem nada, ainda mais porque é de fibrocimento, né? E ele deu maracujá, quer dizer, aumentou a área de plantio aqui de casa, vamos dizer, né? E eu só passei uns fios, assim, eu peguei onde tem os parafusos e passei uns fios, assim, cruzado para que ele segurasse, porque quando dava uns ventos, ele dava uma escorregada. Aí eu passei esses fios, amarrei para que ele pudesse não escorregasse. E deu super bom, assim. Eu super recomendo e acredito, não, tenho certeza absoluta que uma casa que tem alta exposição, que não tem forro, nem laje, e tem a telha de fibrocimento, vai ajudar muitíssimo no conforto térmico interno, né? Porque às vezes a gente não planejou um telhado verde, então a nossa estrutura, a estrutura embaixo da telha de um telhado verde e de uma telha de fibrocimento não aguenta o telhado verde, é bem diferente. Então, a gente pode usar só a planta, sem pôr a terra, substrato, nada, só pôr a planta mesmo. Depois vai dar um trabalhinho? Vai dar um trabalhinho, vai ter que subir lá, tirar as folhas secas e tal, mas é isso, né, gente? Tudo tá manutenção. Mas esse tá manutenção e maracujá também, no caso, então foi muito bom. E aqui algumas coisas que eu apliquei na minha casa, aqui em casa, né? Eu gosto bastante de fazer forração com madeira de pallet, né? Então, aqui nessa frente aqui, que é um ponto comercial, dá, dá sim. Maracujá deve demorar o quê? Uns dois meses no máximo para dar. E ele cresce muito, muito rápido também. Então, aqui, a gente já falta só 10 minutos. Ó, depois a gente volta no outro link, tá? Aqui, o cara fez uma besteira aqui. Ele foi fazer uma viga, a viga inchou. Aí, para arrumar, ia ter que rebocar tudo mais grosso de novo. Falei, meu Deus. Aí peguei e fiz essa gambiarra aqui, ninguém nem vê a bolota de concreto. Já estava com a porta de vidro, não dava para quebrar. E aí eu fiz essa gambiarra, achei que ficou lindo demais, está até hoje. Assim, deve fazer uns. Nossa, deve fazer muito tempo. Deve fazer Nossa, antes da pandemia, uns 7 anos que eu fiz isso. 8 anos já. E E eu só usei as madeirinhas de pallet e até hoje, a gente teve que substituir uma outra. Eu pintei com óleo queimado no fundo e na frente passei um vernizinho, um impermeabilizante. Eu gosto muito de usar aquela, porque a aquela ela deixa a aparência assim, ela incorpora dentro do material. Não é muito natural, mas é isso que eu falei, né? Nem sempre a gente vai conseguir ser 100% natural. E essa outra aqui é o meu escritório, que é onde eu falo com vocês. E eu também tinha uma porta aqui, aí eu fiz esse painel, tipo um mosaico com madeira que eu fui encontrando na rua. E essa luminária aqui, esse aqui é corrente de bicicleta. Aí botei uma madeirinha e fixei a luminária, que eu não tinha de pôr. E aqui, tem gente batendo na foto, peraí.
Foi. E aqui, eu fiz esse elemento vazado com garrafa. Eu fiz esse experimento que eu comprei a madeira. Pode ir. Eu comprei a madeira, aí eu fiz os buracos com serra-copo. E só que aí depois eu fiz um outro aqui, que é esse na lateral da sala, faltava um espacinho que a porta chegava só até um tanto, e aí faltava um espacinho, uma porta que eu já tinha de correr. Aí eu fiz essa adaptação aqui e fiz com pallet, ficou ótimo, ficou bem mais bonito, não gastei nem um real. Tá desligado, meu microfone? Ah, Luciano, eu mudo aqui. Daí, queria falar um pouco sobre a parede de barro também, que assim, é lindo demais, mas dá um trabalho, gente, para pisar esse barro, pelo amor do Cristo. Assim, o que eu percebo na bioconstrução é que ela é bem coletiva mesmo, assim, sabe? Ela grande parte é feita porque ela dá mais, ela se economiza no material, mas a mão de obra dá mais mão de obra. Então, aqui eu fiz esse pedacinho aqui, foram vários testes, né? Aqui eu fiz só com a massa mesmo, né? De palha, terra, areia e esterco e água, né? Aí aqui eu só fiz só com ela. Aí deu um tantinho de nada aqui, né? Aí eu fiz outro, fui colocando uns tijolos no meio. Aí as garrafas também ajudam bastante a usar menos barro. Mas aí a gente criou uma técnica de colocar aqui, foi todo esse pedação aqui, foi uma massa, a mesma massa que eu usei aqui embaixo, aqui em cima. A gente fez todo esse pedação aqui, que deu essa diferença aqui de cor, foi com... A gente colocou isopor, que a gente foi achando na rua, a gente colocou isopor por dentro e fez como se fosse assim, lógico, ficou grosso, ficou tipo uns 2 dedos de espessura, a massa de barro, mas economizou muitas pisadas, assim, sabe? Então, o que eu recomendo para quem quer fazer a paredes de barro, esse aqui foi taipa de mão, né? Que é o pau a pique. Fazer assim, fazer um galpão, um banheiro e uma cozinha, e um espaço para cozinha, e a firmeza ficou maravilhosa, Diana. Ah, para colocar, por exemplo, para colocar uma prateleira, aí já não. Aí é bom fixar, tipo, porque eu fiz uma estrutura de bambu, né? Então é bom já prever o que você vai colocar, por exemplo, vai pôr uma TV, você já põe um painel de madeira por dentro. Aí você vai fazer tipo drywall. Drywall também é assim. Ah, valeu, Cássia. A Cássia aí, Diana, não tô vendo ninguém quem tá aqui. Tô vendo agora nas conversas. Isso, é uma estrutura de bambu, né? Que é o pau a pique. Então, a cada 25, 30 centímetros é tipo taipa. Essa que eu fiz aqui é tipo taipa. Eu acho que daqui em cima dá para ver mais ou menos, ó. Tem uns bambuzinhos aqui a cada 20, 30 uns 30 centímetros. E outros assim, né, na horizontal também, amarrado. E aí eu amarrei as garrafas, mas eu não precisava amarrar não, viu? Foi um trampo que eu fiz à toa. Dá para pôr a garrafa na hora. E aí eu fui enchendo de isopor. A outra parede ficou mais clara, não, por causa do tipo de terra, né? Porque eu, no caso, eu ainda não fiz o acabamento, né? Agora, esse aqui é a parte grossa. Eu tentei fazer o acabamento aqui embaixo, ó,
Mas rachou do mesmo jeito. Ela ficou lisinha, mas rachou. Eu não queria esse racho. Eu queria que ela ficasse bem lisinha mesmo. Então, eu fiz, ó, ela tá bem grosseira, que é para ela conseguir aderir à camada de reboco, porque aí o reboco, ele não vai, não vai a palha, na verdade, né? E a areia mais peneiradinha, mais fina, né? A terra também, a gente já peneira, mas aí peneira mais fino. E, e daí vai vir uma camada de reboco por fora, e depois a tinta, né? Então ela ficou mais clara por causa do barro. É o mesmo, você vê, isso que eu estava falando, de materiais não normalizados, né? Não normatizados. Porque é o mesmo, no mesmo barranco que eu peguei essa, peguei a outra também, saiu de duas cores, né? Foi do mesmo local que eu tirei. Então, o que que eu recomendo quando a pessoa quer fazer com barro? Porque é muito agradável trabalhar. A limpeza é uma beleza, porque não é aquela poeira que fica de cimento, que é um tormento que você passa 20 panos e não limpa, sabe? O barro é muito fácil. Você passa uma vassoura ali, passa dois, três paninhos, já saiu tudo. É muito, muito, muito mais simples. E eu fiz dentro de casa, eu botei uma lona de piscina velha que eu achei na rua, fiz a massa dentro, até porque a gente precisa de uma lona para virar a massa, assim, né? Então a gente pisa, vira massa, até ela ficar numa textura ali recomendável, né? E daí eu deixei a massa e fui fazendo durante a semana, sabe assim? E aí, então, nos momentos de lazer, eu sentava ali e ficava fazendo. É muito legal a gente construir a nossa casa assim, mas ela leva tempo, mais tempo. Então, a gente pode juntar uns amigos no final de semana, amassar um barro, e passar 2 dias ali colocando, fazendo escultura, deixando a criatividade. Você pode fazer prateleira, um monte de coisa, né? Com o barro ali. Então, ele é muito terapêutico, mas não é rápido, né? Como todas as coisas que a gente tem que desacostumar, né? Tem o tempo delas, né? É diferente do capitalismo, né? Que você vai comer, é fast food, é fast tudo, né? A casa é para ontem, enfim.